Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre paisagens e elementos que as compõem. Vamos nessa? Tudo aquilo que conseguimos enxergar em um determinado momento é paisagem. Ela é composta não só por elementos observáveis, mas também pelos aromas, pelos sons, pelas cores e pelos movimentos. Observamos diferentes paisagens em todos os lugares por onde passamos. No lugar em que vivemos, também é possível encontrar paisagens e perceber que elas são formadas de diversos elementos. Aqui eu trouxe 3 paisagens da nossa cidade Maricá. Paisagem cultural e paisagem natural. Vamos aprender a diferenciá-las? Os rios, o solo, a vegetação, as serras são alguns exemplos de elementos naturais que compõem as paisagens. Quando os elementos naturais se destacam em uma paisagem, chamamos de paisagem natural. Observem aí a praia de Ponta Negra. Aí eu tenho um exemplo de paisagem natural. A imagem ao lado mostra a paisagem no qual predominam elementos construídos pelos seres humanos. Quando observamos uma paisagem e percebemos elementos transformados pelo trabalho dos seres humanos, como prédios, casas, ruas e pontes, denominamos paisagem cultural ou paisagem antrópica. Observem aí o centro da nossa cidade, numa vista aérea pelo um drone. Perceberam? Aí nós temos construções, prédios, não é mesmo? Então temos uma paisagem cultural. Vamos falar agora dos elementos da natureza. Na imagem a seguir, observe alguns exemplos de elementos da natureza. Percebemos o ar quando respiramos ou quando sentimos o vento, não é mesmo? Os seres vivos, vegetação e animais, estão presentes em muitas paisagens que observamos. O solo é o local onde as plantas se desenvolvem. Ele é indispensável para o cultivo de alimentos. Na natureza, encontramos água nos rios, nos oceanos, nos lagos e nas geleiras, entre outros locais. A água sempre está presente em nosso dia a dia, pois utilizamos para atividades essenciais como beber, cozinhar, tomar banho, dar aos animais, limpar e irrigar plantações, entre muitas outras. Na natureza, a água está encontrada, por exemplo, nos rios, no ar, nas nuvens, nos reservatórios subterrâneos, nos oceanos, nos mares e nas geleiras. Quando ela está em rios, lagos, geleiras ou é subterrânea, dizemos que são águas continentais. Quando está em oceanos e mares, dizemos que são águas oceânicas, ok? Os rios são cursos de água corrente que pode ser proveniente de nascentes, de lagos das chuvas ou de derretimento de geleiras. Já os lagos são acúmulos de água em áreas mais baixas que o seu entorno. A ilustração ao lado mostra as partes de um rio. O curso superior é a área do rio mais próxima de sua nascente. O curso médio é a parte situada entre a nascente e o local onde o rio deságua. Já o curso inferior é a parte final do rio, onde está localizada a foz. Boa parte da água das chuvas é absorvida pelo solo e serve também para nutrir as plantas. Outra parte penetra pela terra até encontrar uma rocha impermeável. Como essa rocha não deixa a água passar, um depósito de água se forma. Esse depósito recebe o nome de aquífero. Os aquíferos são importantes fontes de água para os rios, pois abastecem as nascentes. Em locais onde há poucos rios ou onde chove pouco, os aquíferos podem servir para abastecer a população. Para isso, são escavados poços, como representado na imagem ao lado. Se você já prestou atenção nos caminhos que faz em seu dia a dia, notou que muitas vezes nos deparamos com lugares mais altos ou mais baixos, mais planos ou mais irregulares que os outros.
Essas diferentes formas do terreno são formas de relevo. O relevo terrestre é a forma como se apresenta a superfície do planeta Terra desde o fundo dos oceanos. As planícies são caracterizadas por áreas planas, bem amplas, com pouca elevação e baixas altitudes em relação ao nível do mar. Os planaltos são formas de relevo mais elevadas, também aplainadas, com altitudes variadas onde se predomina o desgaste do relevo. Já as depressões têm altitudes menores do que as das áreas do seu entorno, e até mesmo abaixo do nível do mar. As elevações recebem nomes diferentes, dependendo da altitude. As maiores elevações são conhecidas como montanhas. Há também os morros, com menores altitudes em relação às montanhas. Uma sequência de montanhas é chamada de cordilheira. As serras são áreas elevadas do relevo com a presença de fortes desníveis. Já os vales são depressões bastante alongadas entre as áreas de declive. O solo é um importante elemento natural. É nele que cultivamos nossos alimentos e construímos nossas moradias. Porém, ele é frágil, está sujeito à ação de outros elementos, como a água das chuvas e a ação do ser humano. O solo é formado pela decomposição das rochas. Durante milhares e milhões de anos, as rochas passam pela ação das águas e das mudanças de temperatura, se fragmentando e formando o solo. A ação de seres vivos, como formigas, minhocas, fungos e bactérias, também faz parte da formação dos solos. Os solos não são iguais. Existem vários tipos de solo que se diferenciam pelo grau de desenvolvimento e pelos elementos que os compõem. Quer um exemplo simples? Vamos analisar o solo das praias. Ali nós temos um solo arenoso, não é mesmo? O joelho é formado por areia, não é mesmo? E vamos falar também do solo umífero, aquele pronto para plantação, aquela terra pretinha, não é mesmo? Nossa aula já chegou ao fim. Realize os exercícios propostos na plataforma Plural e anote suas possíveis dúvidas para comentarmos no nosso próximo encontro ao vivo. Combinado? Até mais. Tchau, tchau, crianças.